Então, vamos falar agora de substituição de importações. No começo dessa unidade, nós fizemos os dois primeiros vídeos tratam do debate Simon-Singudan, que é muito importante para colocar as questões que vão ser importantes nessa unidade, inclusive nas outras. Depois nós falamos do estruturalismo, da ideia do estruturalismo, o que são os principais pontos do estruturalismo, foi no vídeo passado. E finalmente agora nós chegamos em como essas ideias viraram realidade, como é que isso se desenvolveu, que são as substituições de importações. Quando eu falo de substituição de importações, tem duas leituras possíveis, e nós vamos ter que discutir as duas, mas é importante separar. Isso vale para tudo. Vale para a substituição de importação, vale para as reformas, vale para qualquer abordagem. Uma é o processo, é como a coisa se deu na realidade, como que a substituição de importação aconteceu na economia brasileira ou na economia de outros países. Nós vamos discutir isso à medida que nós formos discutindo os governos e a história propriamente dito. A gente pegar uma pegada mais de história, agora a gente está com uma pegada mais de economia. Mas isso é importante, o processo e o modelo. O modelo é uma construção teórica. Então eu posso ter um modelo que fala de privatização, para trazer um exemplo mais moderno, que é uma reforma, uma política reformista. Mas o processo não precisa ser igual ao modelo. O modelo é abstrato, é uma discussão teórica, é uma coisa de economistas, cientistas sociais que fazem essa discussão. O processo é o concreto, é como é que os políticos vão fazer, entram em jogo entram interesses diversos, as idas e vidas da política, tudo isso passa a ser importante. Então, vamos separar o processo, que é o que aconteceu, do modelo, que é o que foi idealizado, que foi pensado por esses autores que estão aqui, e que eu já citei alguns. Os grandes teóricos da substituição de importação, Raul Pebrich, o grande teórico da CEPAL, estruturalista, economista argentino, que eu acho que são os maiores estudiosos de América Latina, crescimento da América Latina, muito do que se pensa até hoje, até economistas como eu, que estão em outra tradição, se você olhar, muitas ideias, no fundo, estavam lá plantadas pelo Raul Pebrich. É aquele cara que quem quer entender a América Latina tem que ler. Celso Furtado, que talvez seja o Pebrich brasileiro. O Celso Furtado tem um livro que talvez vocês tenham estudado, que é o de Formação Econômica do Brasil, uma leitura obrigatória, está completando 100 anos, estaria, né, está falecido. É muito polêmico também, vários economistas são muito críticos, Celso Furtado, eu posso ser listado entre eles, mas é um trabalho que marcou época. De novo, é uma leitura obrigatória para quem se interessa por Brasil e América Latina. Não só o livro de FEB, que talvez seja o mais famoso, porque virou leitura obrigatória em praticamente qualquer curso de informação econômica do Brasil, dá nome à disciplina, mas outros livros e uma produção rica do Celso Furtado. Aníbal Pinto e a Maria da Conceição Tavares fechando a lista desses economistas. Mas isso é uma lista pequena, tem muito mais gente, como eu falei, tem o Zé Serra, que entrou aí nessa discussão, o próprio Fernando Henrique e tantos outros. Isso é uma lista interminável e aí também não é o objetivo desse curso ficar fazendo essas listas. Mas se vocês começarem a se interessar e olhando, vocês vão ver quão grande foi a CEPAL, quanta gente participou de alguma maneira dessas discussões estruturalistas e que levaram ao modelo de substituição de importações. Bom, para entender o modelo de substituição de importações, volto a dizer, ele é montado nessas ideias estruturalistas, essas coisas andam juntas. É preciso ter muito em mente a ideia de países centrais e periféricos. Países centrais, grosso modo, são países ricos. A característica deles, eles são industrializados e desenvolvidos e eles são líderes no desenvolvimento tecnológico. Então, esses são os países centrais. Meados do século XX, pós-guerra, Estados Unidos e Europa, basicamente, são os países centrais. E quem são os países periféricos? Tem a Ásia, da África, mas no caso a nossa preocupação era com a América Latina, é onde nós estamos. A CEPAL era voltada para a América Latina. Então pensemos na América Latina como os países periféricos. Eles tipicamente são agrícolas, são atrasados e subdesenvolvidos. Hoje fala emergente, mas na época a expressão era subdesenvolvido. Bom, embora tenha sido desenvolvida para explicar a relação entre países, essa lógica da dualidade cepalina, que é exatamente essa contraposição de países centrais e periféricos, ela foi aplicada, por exemplo, em questões regionais do Brasil. Tem uma leitura muito interessante chamada Elegia para uma Região, com esse li aí no meio, então fica uma religião, claramente uma ironia,
do Francisco Oliveira, que é um sociólogo, mas que discute muito economia, uma leitura marxista, que faz uma crítica da CEPAL. Vou falar dele lá no fim, quando eu trouxer algumas críticas ao pensamento cepalino, mas para quem se interessa, principalmente para quem quer uma leitura de um cara que vem com uma tradição marxista, um cara de ciências sociais, esse é um livro interessante, onde ele faz uma crítica muito dura ao que ele chama de razão dualista da CEPAL. Bom, voltemos então agora, deixa a crítica de lado, vamos olhar o que era o modelo. Bom, essas diferenças estruturais das exportações e importações dos países periféricos, bom, periférico exporta bens agrícolas, que é o que eles produzem, e importam bens industrializados de tecnologia. Os centrais, eles importam bens agrícolas, matérias-primas, e exportam esses bens industrializados de tecnologia. E essa diferença é estrutural, né? Porque um exporta agropecuária, outro exporta indústria. Então essa diferença estrutural subordina os países periféricos aos países ricos. Então há uma subordinação. As exportações dos países periféricos, normalmente poucos produtos, sem muita tecnologia. O Brasil, por exemplo, era café, cana. Elas transbordam pouco dinamismo para o resto da economia. Ou seja, você não gera uma dinâmica econômica, porque é isso, são poucos produtos, pouco valor agregado, pouca tecnologia, enquanto que nos países centrais isso não acontece. Os países centrais também exportam. O problema, isso é importante, às vezes as pessoas, a CEPAL quer fechar a economia. Isso não é exatamente isso. Países centrais também exportam. A questão não é exportar. A questão é o que é exportado e como essas atividades exportadoras se inserem na economia. Então, quando você pega um economista estruturalista, até hoje, ele fala muito de como é que é a composição das exportações, a pauta das exportações. Né? Se o Brasil está exportando muita soja, eles vão dizer, não está legal. Embora do ponto de vista do balanço de pagamentos, aquela ideia mercantilista que o Gudin critica, aqui não é bem isso, Gudin. O ponto não é exportar para... Quer dizer, vai ter um pouco disso, mas por enquanto vamos focar o seguinte, o importante é o que você está exportando. O que os economistas dessa linha querem é que exporte bens industrializados, etc. Isso os países ricos fazem e os países pobres não. E como essa atividade exportadora se insere na economia, outro ponto central. Em países centrais, as exportações podem até ser importantes, em alguns são, mas não determinam o nível de renda e emprego do país. Quem determina é a dinâmica interna da economia. Então isso, para eles, era uma diferença importante. As importações dos países centrais diferem das importações dos países periféricos. Como eu disse, os primeiros centrais importam basicamente produtos primários e matérias-primas, enquanto os segundos importam bens de consumo industrial, bens de capital e intermediários. Então, o primeiro está importando café, o segundo está importando máquina de fazer café e bens de máquinas para fazer outros produtos, etc. Essa diferença está na base de uma das principais teses cepalinas, que eu também já conversei lá no estruturalismo, a deterioração dos termos de troca, essa ideia de que os preços das matérias-primas vão caindo em relação aos preços dos bens industrializados. Essa tese é central para entender a tese cepalina, porque é daí que vem o empobrecimento dos países da América Latina. Né? A CEPAL, a abordagem se não quebrar esse padrão, nós estamos condenados à pobreza. Bom, nas crises, os preços do bem primário caem ainda mais. Então ainda tinha esse problema durante as crises. Tinha uma tendência declinante de longo prazo e quedas fortes em crises. Como consequência, os países periféricos, exportadores de bens primários e importadores de bens industrializados, ficariam mais pobres em relação a países centrais, que exportam bens industrializados. Então esse é o drama da América Latina. Nós estamos, de certa forma, condenados à pobreza se nada for feito. Se nada for feito. Quem é que vai fazer alguma coisa? Bom, nós já sabemos, mas vamos continuar com nossa lógica. Então, vê lá, eu sou de um país latino-americano, eu exporto café, ou cana, alguma coisa desse tipo, eu estou exportando essas coisas e estou comprando meus bens de consumo, estou comprando, sei lá, liquidificador, geladeira, essas coisas. Quanto eu posso importar? Ou eu estou comprando máquina, as máquinas de produção, que são importantes, até para café, eu preciso de trator, eu preciso de máquinas usadas na produção agrícola. Então eu preciso comprar essas máquinas porque eu não produzo essas coisas, isso tudo é bem industrializado. Qual é a minha capacidade de importar?
O quanto eu posso comprar? Esse é o conceito importante para a CEPAL. Bom, eu vou comprar, eu preciso de dólar. Vamos pensar em dólar, a gente podia falar em libra, mas para facilitar vamos pensar em dólar. Então é o seguinte, eu sou o país periférico que exporta café e eu compro trator. Essa é meu padrão de troca. Quantos tratores eu vou conseguir comprar? Bom, para isso eu preciso pegar quantos dólares eu consegui exportando café, que é basicamente a quantidade exportada de café multiplicado pelo preço em dólares do café. Então aqui tem quanto eu consegui de dólares e aqui o preço das importações. Essa razão, então, é o seguinte. Vamos supor, cada saca de café, cada tonelada de café vale 1.000. Eu consegui exportar 10 toneladas de café, eu tenho 10 mil dólares. Se cada trator vale 5 mil dólares, minha capacidade de importar são 2 tratores. Então eu consigo 2 tratores se eu pegar o dinheiro que eu ganhei exportando. Claro que eu estou super simplificando, você exporta outras coisas além de café, você compra outras coisas além de tratores, mas vai pegando um pouco essa ideia. A minha capacidade de importação é dada por essa razão que eu estou colocando aqui. É claro que tem um problema, eu vou usar esses dólares para comprar televisão ou eu vou comprar trator? Essa é outra discussão, vamos chegar lá. Mas por enquanto eu só quero que vocês entendam isso. Há uma capacidade de importar, que é dada pelo valor das exportações dividido pelo preço das importações. Né? Então, vendi de novo 1.000 sacas de café a 10 cada uma, dá 10 mil para comprar. Se eu quiser comprar trator de 5 mil, eu posso comprar 2 tratores e assim por diante. Se os preços das exportações caem e das importações aumentam, se esse cara aqui em cima está diminuindo, esse aqui subindo, ainda que eu exporte a mesma quantidade de café, eu vou podendo comprar menos tratores. Essa é a essência do problema da queda dos termos de troca. Se essa razão aqui está caindo, não interessa, eu estou produzindo o mesmo café, eu não estou produzindo menos café. Não foi um problema de produção, eu estou produzindo a mesma quantidade. Mas esse preço está caindo, esse preço está subindo, então vou ter cada vez menos tratores, e aí que está a maldição da América Latina. Por isso, o modelo agroexportador, de vender café para comprar trator, ele condenava os países latino-americanos à estagnação. Ora, alguém pode imaginar o seguinte, não, pera lá, professor, calma. Essa incapacidade de importar, você não tem dólar suficiente para importar, inclusive as máquinas e equipamentos, ela vai acabar forçando a produção local. Porque eu preciso do trator para plantar café. Eu preciso dele. Né? Como eu preciso do trator para comprar café e eu não consigo comprar no exterior porque eu não tenho dólares suficientes, então eu vou produzir interno. Onde está o problema? O mercado resolve isso. Esse problema vem via mercado. Não precisa de uma política específica. Esse é um ponto que eles perceberam, volto a dizer, são bons economistas. Um vício terrível é tentar desqualificar quem pensa diferente. Não, eles pensaram essa questão, mas eles disseram o seguinte, não, é verdade, em tese, essa perda de capacidade de importar pode mesmo incentivar a substituição de importações. Uma substituição natural e não uma artificial. Mas pode limitar esse processo. Vai limitar esse processo quando essa perda for tão severa que impeça a importação dos bens necessários para a produção industrial. Ou seja, tudo bem, eu não consigo comprar trator no exterior, eu vou produzir no Brasil. Mas como é que eu vou produzir trator no Brasil? Da onde eu vou produzir trator no Brasil? A máquina que faz trator, né? Os equipamentos que eu preciso para produzir um trator, eu vou conseguir aonde? Não, aí produz isso, mas são difíceis de produzir. São complicados, preciso de muito investimento. Como é que faz isso? Então, se a capacidade de importar for tão pequenininha que nem isso eu consiga, ocorre o que eles chamam de estrangulamento externo, e eles enxergam isso como um problema grande na América Latina, e esse processo de industrialização natural não vai acontecer. Eles estão olhando para esse cenário. A exportação nesse caso, e ainda tem um outro problema que vai se somar, é o seguinte, numa economia de mercado, nada garante que esses dólares vão ser usados para comprar máquina que faz tratores, podem ser usados para comprar televisão. Televisão é legal. É claro que nessa época nem. Mas logo depois apareceu. Então eu posso comprar bens de consumo e usar os dólares. Nós vamos ver que lá no governo Dutra essa é uma questão que aparece assim. Os dólares do Brasil vão ser usados para quê? Aí na época achavam um absurdo que se comprasse ioiô. Não pode comprar ioiô, tem que comprar máquinas. Então ainda tem essa discussão, mas essa falta de dólares para comprar as coisas é fundamental aqui na nossa discussão. Então a exportação ela tem um papel estratégico
de trazer as divisas são as moedas externas, os dólares, vamos pensar assim, que permitam a importação de bens que garantam a produção industrial. Então ainda tem mais isso, não bastasse a dificuldade do processo acontecer naturalmente quem garante que essas divisas vão ser canalizadas para a produção industrial? Bom, segundo esses autores, Pedro Fonseca, Rosa Maria Marques e José Márcio Rego, nesse Formação Econômica do Brasil, eles vão falar desse assunto e eles vão dizer o seguinte: o termo substituição de importações, por isso, pode gerar equívocos e até ser impróprio, pois pode dar a entender que se trata de um modelo ou estilo de desenvolvimento que visa levar os países à autarquia. O que é autarquia? Fechado, não tem comércio. E essa ideia é muito comum a gente acusar os cepalinos e o pessoal de substituição de importação a querer fechar a economia. Então eles estão dizendo, não é bem assim. Quando, na verdade, para se substituir algumas importações, precisa-se partir para outras. Ou seja, para produzir trator, você precisa importar máquina que faz trator. Para produzir televisão, você precisa importar máquina que faz televisão. Então, fruto da demanda derivada. Sem contar os novos itens que vão aparecendo internacionalmente e que tendem a ingressar na pauta de importações dos países de industrialização tardia. As novidades, elas vão aparecendo, iPhone, tablet, coisas legais que nós queremos, não produzimos aqui, então nós vamos ter que exportar soja para comprar essas coisas, né, trazendo para o nosso período mais moderno. Então você precisa das exportações, a economia não pode ser fechada, ela precisa das exportações para ter os dólares que permitam fazer a produção industrial. Dessa forma, pode-se dizer que no modelo de substituições de importações, o problema da busca de divisas, pense em busca de dólar, de ter dólar, será constante. E o estrangulamento externo, aquela possibilidade de não crescer porque não tem acesso a esses bens que precisa importar, antes de ser solucionado, reaparece em cada conjuntura, o que estimula que sejam implementadas novas ondas de substituição de importação. Então, ele vem em ondas. Você primeiro substitui uma importação, depois outra, depois outra, depois outra, e etc. A restrição da capacidade de importar exigirá dos governos contínua atenção, com risco de inviabilizar potencialmente a própria continuidade do desenvolvimento industrial substitutivo de importações. Então, uma vez que você começou o modelo, então vamos lá. Eu estou importando ioiô. Ioiô é um negócio legal, é divertido. Mas o problema é que agora eu quero substituir essa importação. Eu quero produzir ioiô para vender no Brasil. Vai ter ioiô nacional. Como é que você vai fazer isso? Você vai proibir, normalmente você proíbe, ou então bota uma tarifa absurdamente alta e dificulta a chegada do ioiô internacional. Mas para produzir ioiô no Brasil, você precisa comprar a máquina de fazer ioiô. E aí você precisa exportar. Então você exporta café, ganha dólar com esse café que você exportou, o dólar chega, você vai lá e compra a máquina de fazer ioiô. Em um outro momento, você vai querer substituir outra coisa. Então o mundo vai além do ioiô. Ou você pode querer fazer as máquinas que fazem ioiô, ou você pode querer substituir rádio. Então agora chegou a hora do rádio, eu preciso da máquina que faz rádio. E essas ondas vão vindo. Então a substituição de importação é um processo contínuo, não é que substituiu, acabou. Ele continua, ele é um processo quase que permanente. É o que diz o Raul Pebres, que, como eu disse, talvez seja o teórico mais importante no Dinâmica do Desenvolvimento Latino-Americano. Ele vai dizer o seguinte, em resumo, o processo de substituição tem que ser contínuo, né? Que foi o que eu acabei de falar. Enquanto não se corrigirem as tendências díspares, que não se poderão corrigir, caso se mantenha o presente módulo de intercâmbio. Então, enquanto existir essas diferenças, essas tendências díspares, essas diferenças entre países de centro e periferia, o processo de substituição tem que acontecer. E essa diferença não serão corrigidas se a América Latina continuar produzindo matéria-prima, né? Porque é uma troca desigual, nós já discutimos isso. Então, realizadas umas substituições, sobrevém a necessidade de realizar outras, e cada vez surgem novos e crescentes obstáculos. Então, é um processo contínuo. Não é à toa. Aqui no Brasil, esse processo pegou, não ia dizer 30, mas vamos lá, do pós-guerra até os anos 80. Talvez o último grande modelo de substituição de importação foi na indústria de informática, a lei de informática, que proibia de importar computadores para poder desenvolver a indústria nacional de computadores. A lei de informática, sempre muito criticada, sempre é dado, os críticos da substituição de importação sempre mostram como um exemplo de como esse processo pode ser destrutivo, porque privou empresas brasileiras
de entrar cedo nessa revolução de informática. Mas é um exemplo, outros vão defender, como sempre, tem dois lados. Bom, as substituições de importações começam pela... Aqui ficou ruim, né? Porque começou em singular, foi plural, mas é vacilo meu, desculpem. Mas a substituição de importação começa, ou as substituições começam, pela produção de bens de consumo popular. Então, geralmente é esse o padrão. Você vai pegar ioiô, ou camisa, coisas de consumo, esses bens de consumo bem difundidos, começa por lá e vai atingindo outros setores paulatinamente, até chegar na produção de máquinas e equipamentos, que seria a indústria de bens de capital, aquela indústria mais pesada. Então, eu começo substituindo a importação de camisa, então proibi a importação de camisa, agora nós vamos fazer camisa brasileira. Aí depois eu vou para o tecido, depois eu vou para o tear, depois eu vou para a máquina que faz tear, e aí eu cheguei nessa máquinas e equipamentos. Na prática, é bem mais complicado, a história é bem mais complicada, é muito difícil seguir essa lógica linear. É muito difícil mesmo, você sair do simples até o sofisticado. Tem pressões políticas, tem demandas locais, tem a própria pressão dos setores industriais, que todo mundo quer entrar no modelo, todo mundo quer se livrar da concorrência externa. Registra, então, a Maria da Conceição Tavares, uma das grandes economistas desenvolvimentistas do Brasil, no texto do livro Da Substituição de Importações ao Capitalismo Financeiro. Ela vai dizer o seguinte: é praticamente impossível que o processo de industrialização se dê da base para o vértice da pirâmide produtiva. Isto é, partindo de bens de consumo menos elaborados e progredindo lentamente até atingir os bens de capital. Então o processo não vai ser assim. Você pode até o modelo propor isso, mas o processo, na prática, a coisa não vai andar assim. É necessário, para usar uma linguagem figurada, que o edifício seja construído em vários andares simultaneamente, mudando apenas o grau de concentração em cada um deles de período para período. Então, em vez de pensar um processo, pensa essa construção do edifício, vários andares, cada um numa fase de substituição. Um processo muito mais confuso do que o que parece, mas mais próximo do que foi a realidade do Brasil e da América Latina. Exemplos. De 30 a 55, em tese, nós estávamos na fase de substituição de bens de consumo popular. Mas foi nessa época que nós fizemos a usina siderúrgica de Volta Redonda, que não está fazendo produto de bens de consumo popular. De 56 a 73, nós estávamos na substituição de consumo de bens duráveis. Mas houve crescimento na produção de bens de consumo popular e de bens de capital. As duas indústrias estavam crescendo juntas. De 74 a 88, não pode ser 1908, né? Senão teria que ter um The Dark, o tempo voltando, que é 88, estavam na substituição de bens intermediários de capital. Mas as outras duas estavam andando também e tinha o processo de substituição já no setor de informática. Então, essa ideia de que nunca é esse processo linear bonitinho. Bom, então a gente pegou a ideia do processo de substituição de importações, ele é importante, ele é a base da política de longo prazo, digamos assim. A política de desenvolvimento e industrialização brasileira segue essa lógica, não só brasileira, mas da América Latina. Foi assim que foi acontecendo o desenvolvimento da nossa indústria, substituindo importações. Vamos agora pegar algumas críticas a essa teoria. Primeiro, o Pedro Fonseca, ele apresenta, naquele livro que eu já citei, várias críticas. Eu quero pegar duas em particulares. Primeiro é o que chama de teoria da dependência. A teoria da dependência tem como um dos seus autores de destaque o presidente Fernando Henrique. Então é sempre bom falar, você fazer uma referência. Só falou do Fernando Henrique no Plano Real? Não, falei aqui do teórico Fernando Henrique, não do presidente. Em sua versão mais conhecida e acabada, proposta por Cardoso, esse Cardoso é o Fernando Henrique Faleto em 1970, inspirava-se em Marx e Max Weber para, numa análise de cunho sociológico, repensar a formação histórico-social latino-americana. Então, ele tentava trazer uma sociologia para essa discussão muito econômica de substituição de importações. Criticou os economistas cepalinos por subestimar as variáveis políticas em sua análise, como as classes sociais e suas relações com o Estado, entendendo este como vinculado à correlação de forças sociais que se organizavam e se expressam por meio da política. Então, se você pegar o modelo de substituição e importação, você, por exemplo, um cara que vem numa leitura marxista, é a primeira pergunta que você faz: ué, mas cadê as classes? Cadê os trabalhadores e os capitalistas? Estão do mesmo lado? Quer dizer, o negócio é vamos juntos fazer a industrialização? E sim,
Politicamente, essa visão é muito presente entre economista e desenvolvimentismo. Por isso que um cara como Vargas acaba sendo referência, porque é exatamente a ideia do Vargas. Vamos juntos, todo mundo junto. As corporações de empresários, as grandes corporações, mas também os sindicatos, os burocratas, todo mundo junto fazendo desenvolvimento. É claro que um cara que vem com uma pegada marxista, o Fernando Henrique vem, ele diz, opa, tá faltando coisa aí. Sigamos. A teoria da dependência chamava a atenção para as forças internas como condicionantes do processo histórico, que com vínculos ao exterior estabelecem elos de dependência e associação. Então, essa ideia cepalina de que o problema vem de fora, essa subordinação aos países ricos, o pessoal da dependência diz, não, pera lá, tem interesses internos aqui, tem uma questão interna. Sobre esse aspecto, o escritor peruano, Nobel em Literatura, o Vargas Llosa, ele tem um livro que chama Sabres e Utopias, e lá ele faz uma série de pequenos textos, mas quase crônicas, assim. Tem uma que eu acho espetacular, que ele fala de uma tribo, eu acho que era do Chile, mas era uma tribo da América Latina, que acho que não enxergava o envelhecimento como um processo natural do corpo humano, biológico. Ele achava que essas características do envelhecimento, ficar mais fraco, mais cansado, vinha de maldição de outras tribos. Então, à medida que o tempo ia passando, você ia arrumando mais inimigos em outras tribos, eles iam te amaldiçoando e é por isso que você ia perdendo força, perdendo vitalidade. E ele usa isso como uma referência à América Latina, essa quase cultura latino-americana, a gente está sempre... A culpa é lá de fora, entendeu? A gente elege uns caras esquisitíssimos, entendeu? Umas figuras para lá de estranhas, com interesses para lá de esquisitos, aprontam de tudo. Mas a gente está sempre olhando para fora, dizendo, não, a culpa não é... Aí escolhe, se você acha que se o seu malvado favorito é o Bolsonaro ou o Lula, cada um escolhe o seu. A gente escolhe, a gente bota essas marmotas lá, mas a culpa depois não. Então vamos pegar um bem antigo para não ter briga. A gente escolhe o Sarney, mas depois a culpa é, sei lá, é do Bill Clinton, porque ele está lá fora, né? É o estrangeiro malvadão. Então é essa questão dos vínculos internos esse pessoal vem trazendo. Dessa forma, considera ultra simplificado o modelo cepalino de centro versus periferia, deslocando o foco da análise da polaridade país para país, a questão nacional, para as classes e interligações concretas verificadas no processo de produtivo, capazes de aproximar segmentos sociais com associados externos. Ou seja, existe uma classe nacional, uma espécie de burguesia nacional, que tem interesses ligados ao setor externo. Não necessariamente a burguesia industrial que a gente está pensando, mas pode ser. Burguesia é um termo que dá uma confusão danada. Mas existem classes ricas, classes dominantes locais que podem estar interessadas. Por exemplo, imagina um fazendeiro, um grande exportador de café. Esse cara está muito feliz com esse negócio de ficar exportando. Por que ele estaria preocupado com a indústria? A não ser que ele tenha um espírito mais empreendedor. Então existe interesse, inclusive no setor industrial. Existem esses interesses que aproximam segmentos locais com associados externos. A teoria da dependência, finalmente, passava a defender muitas economias latino-americanas, como a brasileira, que não estavam estagnadas, passava a defender que muitas economias latino-americanas não estavam estagnadas nem condenadas à estagnação. Aquela ideia da CEPAL de que, as economias periféricas estão condenadas à estagnação porque estão condenadas a 100 anos de solidão, não haverá outra oportunidade na Terra, né? Lá o Garcia Marques. Eles dizem, não, pera lá, não estão condenadas à estagnação. Antes passavam por acelerado processo de desenvolvimento capitalista ao longo do século XX. Processo este capaz de mudanças históricas de vulto, como a industrialização, e que ocorria sem romper com seu caráter subordinado na divisão internacional de trabalho, como prescrevera a CEPAL. Ao contrário, desenvolvimento e dependência eram fenômenos antes coexistentes que excludentes. Então você podia criar o que eles chamavam de uma industrialização dependente. O que não cabe muito no modelo original da CEPAL, onde a dependência se vinha por conta do padrão de especialização. Aqui ele diz, não, você pode ter uma industrialização dependente. Talvez seja um pouco a ideia das maquiladoras, que se fala muito lá no México, né? A espécie de montadoras, aquelas empresas que não desenvolvem tecnologia, elas simplesmente montam e vendem. Mas é indústria. Então você pode ter uma indústria local subordinada à indústria externa e
uma compatibilidade de interesses desses industriais locais com os externos. E aí você tem o processo de industrialização, a indústria está acontecendo, você vai ter crescimento, e aí você tem, mas você não quebra os vínculos de dependência. Então, se você pensa nos anos 50, a abordagem da CEPAL tinha muito apelo, mas vai para os anos 70, a indústria no Brasil bombando, o Brasil estava se industrializando a olhos vistos, inclusive muito mais industrializado do que é hoje. E aí você tem um regime militar, e a indústria no regime militar cresce muito, e a economia cresce muito. Como é que você explica isso? Você explica isso com essa teoria da dependência. Você diz, nós estamos fazendo uma industrialização, portanto, está gerando renda, o país está crescendo, mas é uma industrialização subordinada ao interesse dos países ricos, dá uma complexidade muito maior ao sistema do que via a CEPAL. Vê bem que ela não é exatamente uma negação da CEPAL, ela é mais um aperfeiçoamento, em alguns pontos nega, mas tem uma pegada também de entender essa relação centro-periferia, só que de forma diferente da CEPAL. Bom, e a outra crítica que eu quero apresentar está na crítica à razão dualista, que vem muito lá do Francisco de Oliveira, que eu já falei para vocês, que a partir de uma perspectiva marxista, Francisco Oliveira era uma leitura marxista da sociedade, critica as teorias do desenvolvimento cepalinas, do subdesenvolvimento cepalinas, por ignorarem as determinações do modo de produção capitalista na formação do capitalismo periférico. Então, está relacionado, né? Tudo conversa aqui, né? A CEPAL com seu estruturalismo, a teoria da dependência e o Francisco Oliveira, eles estão no mesmo grande campo. Eles estão nesse campo que a gente chama, às vezes, de heterodoxo, desenvolvimentismo, o pessoal mais de esquerda, dê o nome que vocês quiserem, mas eles estão um pouco aí. Mas ele bate nessa tecla de ignorar as determinações do modo de produção capitalista no capitalismo periférico. Ou seja, existe sim um capitalismo periférico e ele tem as questões típicas da produção capitalista. Isso marginaliza perguntas do tipo: a quem serve o desenvolvimento econômico capitalista no Brasil? Então, essa é uma pergunta típica de um cara que faz uma leitura marxista, né? Eu não sei aqui como é que é, vocês são muitos e vêm de áreas diferentes, mas certamente alguns que estudaram com uma pegada mais marxista viram perguntas desse tipo. Então, a quem interessa? A quem serve? Quem ganha com esse processo de desenvolvimento econômico capitalista do Brasil? Só falta dizer, é isso que nós queremos? Quer dizer, então, você tem essa discussão. O dualismo entre um setor moderno e outro atrasado é criticado, já que o moderno cresce e se alimenta da existência do atrasado. Então, a própria ideia que está na CEPAL, de um se alimenta do outro, mostra que não é tão dual assim. Na realidade, tem uma relação próxima se encaixando. E ele vai trazer isso para a questão regional do Brasil, lá no Elegia para uma região. Então, não havia exatamente uma contraposição de classe, digamos assim, entre a burguesia paulista, a burguesia industrial paulista e os coronéis do Nordeste. Muito pelo contrário, eles se alimentavam, eles estavam muito mais próximos do que parecia. Já que o moderno cresce e se alimenta da existência do atrasado, devendo salientar não uma dicotomia formal entre ambos, mas uma unidade de contrário. Então, essa é outra crítica, essa aqui, a outra já tinha uma pegada marxista forte, essa aqui talvez mais presente. São críticas importantes à CEPAL. Esse dualismo da CEPAL talvez seja muito ingênuo. A coisa talvez seja mais complicada do que parece, entendeu? As relações, não é a ideia de que essa industrialização se contrapõe, talvez não, seja um mecanismo de autoalimentação, tanto em relação aos países externos quanto em relação a regiões do mesmo país. Por enquanto, eu vou deixar de lado as críticas vindas do lado ortodoxo da força, dos economistas neoclássicos. A razão é muito simples. Nós vamos começar, a partir do próximo vídeo, a ver a história, né? Vamos ver o que aconteceu, os governos, as políticas, os números. E essas críticas neoclássicas, reformistas, elas aparecem com força nos anos 90. Então não é muito justo querer ler os anos 50 com a discussão teórica dos anos 90. Quer dizer, até faz sentido se você tem outro objetivo, não o nosso. O nosso é entender um pouco essas políticas, de onde elas vieram. Então eu gostaria que vocês ficassem na cabeça com essa discussão dos anos 50, que era, se você fosse o ministro da Economia, se você fosse o presidente, era essa discussão que você ia ler. Supondo que você é um ministro, um presidente bem informado. Não é? Claro, estava lá o Gudin citando Mises e com ideias do Hayek, mas o Gudin, coitado, era só ele estava sozinho nessa história. Então, o grosso do pensamento era esse,
e aí é que nós vamos ver a inspiração das políticas que aconteceram durante esse período que vai do final da guerra até 85 no colapso. A partir do próximo vídeo, então, nós vamos entrar nessa discussão, nós vamos discutir os governos, as principais características das políticas, vai pegar uma cara um pouco mais de história, um pouco menos de economia, mas é importante ter feito essa discussão anterior, todo esse esforço de preparação vai dar um sentido ao que está acontecendo nos próximos vídeos. Obrigado pela atenção, esse vídeo eu paro aqui.